de onde nós paramos, que foi no Salmo 31, né? Que esse salmo onde mostra o salmista, né? Passando aí esse grande estresse, dizendo que está angustiado, né? Ele fala sobre o tempo. Bom, vamos continuar a leitura. Eu parei aqui. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Valdir, agora vai voltar. Pronto. Agora acho que volta todo mundo, né? Vamos lá. Eu parei no verso de número 9, né? Não sei se vocês estavam acompanhando aí o Salmo 31, versículo de número 9, tá? Então vamos lá. A partir do 9, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Veja só que coisa interessante, né? Então aqui a gente percebe que é um estresse mesmo, né? Não só a questão mental, psicológica, que ele vai expressar aqui nesses termos, né? Os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, né, estão angustiados, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, né, a desonra, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, quando todos se conluiavam, né? Se reuniam contra mim. Intentaram tirar minha vida, mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que temem, e que Tu mostrastes àqueles que em Ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Bom, eu não vou prosseguir aqui, que eu acho que até aqui já deu para a gente entender, né, o conteúdo e como o salmista estava se sentindo. Então, né, de fato era um grande estresse, né? Ele estava passando aqui e orando a Deus dessa forma. É por isso que a gente está insistindo aqui nessa questão de que, independente das sensações, dos sentimentos, irmãos, e dos pensamentos, né, a gente deve expressar isso diante de Deus. Olha só o salmista mostrando. E aqui havia reverência, havia adoração, havia temor de Deus, né? Essas coisas não são excluídas quando esses tipos de sentimentos que nós chamamos de negativos, eles são expressados diante de Deus através da oração e da adoração, porque aqui são músicas, viu? Além de ser orações, são músicas que eram cantadas também. Então imagina a gente cantar na igreja, todo mundo assim, ó, num coletivo, dizendo que tá estressado, assim, ó, Senhor, nós estamos estressados. Já pensou um negócio assim? Num coletivo, um domingão à noite? Então, mas era mais ou menos isso. Aqui eu estou exagerando um pouco, claro, né? Mas só para a gente entender aqui. Salmo de tribulação, Salmo 10, olha só, Salmo 126 e o Salmo 10, estou mais pertinho do 10, eu vou para o 10, eu estou meio estressado aqui, eu vou mais perto, eu não quero ir para mais longe não, estou meio estressado aqui também, estou brincando, irmão, vamos lá, Salmo 10 aqui, ó, Salmo de tribulação, porque te conservas longe, Senhor, porque te escondes nos tempos de angústias. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinam, porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações, todas as suas cogitações são, não há Deus, ou seja, eles dizem, né? Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele e em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, maldições, hein? De enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Bom, não vou continuar também, né, para a gente ganhar tempo, mas a gente percebe aqui a grande tribulação que o salmista estava passando, e ele assim então entoa esse louvor a Deus, dirige nessa oração a Deus. Então, outro salmo aqui de fraqueza, Salmo 62. Eu estou meio fraco, eu não vou até o 102 não, mas depois vocês leem o 102, tá? 62 e o 102 são os dois salmos que têm um conteúdo
que demonstra que o salmista está fraco, declarando diante de Deus aqui que ele não tem forças. Olha só, 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe, uma paredinha, né? Essa sebe, não sei se aí está na versão de vocês, mas é uma parede fraca, a sebe. Pouco segura. Eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência. Deitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É interessante aqui, irmãos, a gente observar que ele vai declarando que ele está fraco, que Deus é a sua rocha, que ele confia em Deus, mas isso não exclui a fraqueza dele. Mas olha que coisa interessante, como eu falei há pouco tempo atrás, eles mesmo se sentindo fracos não deixam de orar, né? Não deixam de buscar a Deus e declaram: Deus é a minha fortaleza, em Deus eu sou o forte, mas estou fraco agora. É mais ou menos o que Deus ensina para Paulo lá no Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Que Deus ensina para Paulo que é na fraqueza de Paulo que a fortaleza de Deus faz ele vencer as dificuldades. Então Paulo reconhece: estou fraco, né? Mas no eu estar fraco, aí eu fico, ou permaneço, ou sou forte, mas é na minha fraqueza. Então o salmista, vez por outra, ele reconhecia isso e falava isso diante de Deus. A última classificação que eu anotei aqui é o salmo de inveja, salmo 16 e o 73. Olha só, amados, eu duvido, sinceramente. Como diz lá na terrinha, duvido é o dó, certo? Que nós íamos ter coragem de orar diante de Deus: Senhor, estou sentindo inveja do vizinho aqui, ó. Inveja do vizinho. Tá lá, carro novo, parece que reformou a casa. Eu acho até que saiu de viagem nessas férias, deve ter ido para Cancún, Chile, alguma coisa assim. E eu aqui nessa pindaíba. Eu duvido, irmão, se a gente em oração já fez isso diante de Deus. Só que essa salmista aqui, né, tanto no 16 quanto no 73, eu acho que é o mais famoso que tem, né? Que é aquele salmo de Asaf, onde ele diz que ele comparou a vida do ímpio e viu a vida dele. E aí ele falou: Senhor, parece que o ímpio não sofre, não tem enfermidade, vai tudo bem na vida dele e eu nessa situação. Olha que coisa interessante, amados. Olha a que ponto chega a sinceridade dos salmistas em relação a Deus. Olha como nós deveríamos, né, aprender essas posturas desses salmistas, que eles são diante de Deus sinceros a tal ponto de orarem a Deus confessando que estavam com inveja, né? Ainda que fosse momentaneamente, mas eles estavam com inveja diante de Deus, diante daquelas pessoas, e confessaram isso a Deus, melhor dizendo, né? Então olha só como os salmistas aqui nos ensinam a sinceridade, a honestidade ao falar com Deus, a se dirigir a Deus, né? Eu acho que isso aqui deveria ser para nós uma lição, tá? E de agora em diante. A gente classificou esses salmos, né, de raiva, culpa e tal. Agora tem outra classificação que é um pouco mais assim, numa organização teológica, tá? Então vocês vão encontrar mais essas classificações quando for estudar, mesmo na questão mais teológica, do que essas que eu passei para vocês. Essas que eu passei para vocês, os termos são mais comuns, né? Mas, por exemplo, aqui tem um salmo penitencial, salmo de penitência, que seria a confissão de pecados. E aí a gente tem o Salmo 6, o 32 e o 51. Lembra? A gente já deu o exemplo do 32 e 51, né? Então, que aqui eu vou passar de uma forma mais teórica, mais teológica, tá? Então, o Salmo penitencial, que é de confissão de pecados, né? Salmo 6, Salmo 32 e 51. Depois vocês leem esses salmos todos, tá? Salmo de sabedoria, que é a tomada de decisões certas. É onde o salmista... Esses salmos também são salmos didáticos, chamado de masquil, né? Está lá no subtítulo lá da Bíblia de vocês. Masquil de Davi, salmo de sabedoria, onde ele ensina, onde ele vai falar que ele tomou decisões certas, né? Então depois vocês leem lá o Salmo 1,
o Salmo 37 e o 49. Só dei alguns exemplos aqui, tá? Salmo 1 talvez mais conhecido, né? Um dos mais conhecidos da Bíblia também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então esse é o mais conhecido. São salmos de sabedoria, que dão sabedoria para que a pessoa tome decisões acertadas, tá? Salmo messiânico, é bem interessante isso aqui. Esses salmos, eles expressam os salmistas na esperança do Messias. Então são salmos que falam a respeito do Messias, que é o Jesus, o nosso Cristo, né? Então nesse tempo eles já tinham essa esperança e eles então declaravam. O 22, o 89, o 110 só são alguns de outros tantos messiânicos, tá? Então o 22, o 89 e o 110. Vou ler aqui o 22, que ele está pertinho aqui, só para vocês terem aqui a ideia. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A gente até lembra de Jesus falando isso na cruz do Calvário, né? Se a gente ler o Salmo 22 todo, a gente vai perceber que são salmos chamados de messiânicos, porque falam muito da esperança do Messias que viria, tá? É um salmo messiânico. Salmo imprecatório. Essa palavra imprecatório quer dizer, de fato, invocar o juízo de Deus sobre as pessoas. É o salmo de maldição, né, irmão? A gente tem que ter muito cuidado, tá? Para entender isso aqui de uma maneira e não aplicar de outra. Ou seja, nós entendemos tudo isso aqui. É interessante a gente observar por quê? Porque no Novo Testamento a gente não tem essa autorização de que a gente pode orar pedindo para que Deus amaldiçoe fulano, beltrano, cicrano. Isso não cabe, tá certo? No ensino de Jesus. O contexto aqui era o seguinte, amado, só para a gente entender. O salmista, quando ele pedia, Senhor, destrói os inimigos, os meus inimigos, porque esses inimigos, na verdade, eram inimigos de Deus. E o salmista tinha no seu coração que esses inimigos iriam afrontar Deus e desonrar Deus. Então a gente percebe que a motivação não é pessoal. Tá certo, irmãos? A gente precisa entender esse ponto aqui que é fundamental. A motivação do salmista não era pessoal, não é o seu inimigo. Ali era o inimigo de Deus. A nação de Israel representava o próprio Deus. Então o desejo do salmista de ver Israel livre ou o inimigo abatido é porque, se isso não acontecesse, Deus ia ser desonrado diante das nações, porque Israel o representava. Então é bem importante a gente entender esse ponto aqui, tá bom? Então a gente tem o Salmo 35, o 58 e o 137, por exemplo, tá? Então os salmos imprecatórios, onde eles invocavam aí o juízo de Deus sobre as nações, né? Mas era sobre as nações, algumas vezes sobre alguns indivíduos, tá? Então salmos imprecatórios, que é a invocação do juízo de Deus, 35, 58 e 137. Salmo de lamento, que é a queixa mesmo para Deus. As pessoas se queixavam mesmo, né, diante de Deus. Salmo 4, 12, 26, 57, 88, a gente tem um bocado. Os outros também tem, mas aqui eu separei um pouquinho mais. Salmo 4, 12, 26, 57 e 88. Tá? Leiam esses salmos que eu estou passando para que vocês possam ter a ideia do que a gente está falando. Salmo de louvor. É o que mais tem, né? Que é de gratidão a Deus pelo livramento. Então esses salmos que eles louvavam a Deus, a grande maioria deles de fato era porque Deus tinha livrado eles de alguma situação, né, lá adversa, até de morte muitas vezes, e eles então faziam salmos de louvores a Deus e de agradecimento, né? Salmo de gratidão também. E a gente tem o 18, o 30, o 34, o 138, são salmos que tem esse conteúdo aí, tá? Vamos aqui mais um. De adoração, esse é o mais comum, né? A gente até pensa que todo salmo é adoração, não é bem assim. Esse aqui é o louvor ao próprio Deus, ou seja, exaltando os atributos, a natureza e a pessoa de Deus diretamente. Ó Senhor, Tu és soberano, Tu és puro, Tu és digno de louvor, Tu és o Criador de todas as coisas, né? Então, é exaltação direta à pessoa de Deus, né? Chamado de salmo de adoração, tá? Onde eles louvavam o próprio Deus, a pessoa de Deus. Então, nós temos isso aí, 103, 113, 146, tá? 103, 113, 146. Aliás, daí para o final é só louvor e adoração, se não me falha a memória. 149, 150, que é o último, é o clássico, né? Que acaba tudo que tem fôlego, louva ao Senhor e tal. 149, muito,
muito conhecido também pelo fato de que ali há uma convocação de toda a criação louvar a Deus. Homens, jovens, mulheres, crianças, os pássaros, os animais marítimos, o sol, a lua, as estrelas, os anjos. O Salmo 149, se eu não estou falando bobagem, deixa eu ver aqui. Acho que não é 146, não, 149 mesmo, né? Deixa eu ver, só para confirmar aqui a minha informação, que agora é o 148, tá? 148, que é essa invocação de tudo que é criado louvar a Deus. Então, daí para frente, esses 140 e pouco para frente, é só esse conteúdo de adoração a Deus. Tudo bem, amados? Vou concluir aqui com vocês, tá? Com uma leitura aqui de uma última anotação que eu fiz sobre o livro de Salmos, tá? O livro dos Salmos causa um impacto capaz de transformar vidas na leitura dele, tá? Pelo fato, inclusive, de Deus falar com a alma do ser humano. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Salmos explora a natureza pessoal de nosso relacionamento com Deus. Qualquer um que queira conhecer melhor a Deus, encontrará neles, nos Salmos, né, uma ajuda e um guia incomparável. Olha só a coisa interessante. Então, o livro de Salmos aqui, ele causa um impacto para a transformação de vidas de uma maneira extraordinária. Não que os outros livros da Bíblia não tenham esse poder, não tenham esse efeito. Mas o livro de Salmo, ele atinge a sensibilidade humana, as angústias, as crises existenciais, fala mais conosco diretamente, porque são pessoas expressando a sua alma diante de Deus, tá? Então, aqui os Salmos lido, né, a gente pregando, a gente lendo, a gente compartilhando os Salmos, eles terão, né, pelo fato de comunicarem as necessidades das almas ou das pessoas, dos seres humanos, terão aí esse efeito com certeza transformador na vida de muitas pessoas, amados. É por isso que é sempre bom a gente ler Salmo para a nossa edificação, sempre bom nós pregarmos e quando formos aconselharmos pessoas, inclusive em angústia, em tristeza, a gente procurar que com certeza terá um Salmo lá que servirá no sentido de alcançar a alma dessa pessoa. Tudo bem? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.